Estimados líderes, saudações. Sejam bem-vindos à edição número 169 do nosso podcast Chá de Coaching e Liderança. Espaço este em que os líderes conectam-se, partilham e juntos crescem. Este programa desenha em formato de podcast inspira-se na metodologia de gestão por competências chá, C de conhecimento, H de habilidades e A de atitudes. Desta forma, convidamos líderes moçambicanos que se destacam nas mais diversas esferas da atividade econômica para, na primeira pessoa, transmitirem suas narrativas de liderança, dando a saber que conhecimentos teóricos é que adquiriram ao longo da sua caminhada, que conhecimentos práticos em forma de técnicas, ferramentas é que complementaram aquele conhecimento teórico e que atitudes em forma de ser, estar, comportamento ou caráter fazem da sua marca comunicacional para acomodar tanto o conhecimento teórico bem como o prático. Constitui assim nossa ambição contribuir para o desenvolvimento de uma comunidade moçambicana de líderes que sejam conscientes, responsáveis e empáticos. Conscientes que possuem um conhecimento relevante para a liderança, mas também conscientes que são líderes. Responsáveis sobre a necessidade de terem que liderar pelo exemplo para poderem impactar positivamente os seus seguidores internos e externos. E líderes sejam empáticos por lado com as causas que defendem, mas também líderes sejam empáticos uns com os outros. A técnica que nós privilegiamos é a comunicação, porque entendemos que essa é uma das principais ferramentas da liderança, através da qual os líderes transmitem suas ideias, pensamentos, visões, sonhos, de uma forma simples, compreensível, fluida, para que seus seguidores possam não só conhecer, mas também se apropriarem desta mesma causa. De forma que quando o líder se tornar dispensável, esta causa possa ser participada para a atual e futuras gerações. Temos como líder convidada para o dia de hoje Tina Mukavelli, Spiritual Life Coach, consultora de desenvolvimento humano, fundadora da Tsemba Life Coach, consultoria e serviços. Tina Mukavelli, bem-vindo ao nosso podcast. Obrigada. Muito obrigado por podermos saber mais de si e do trabalho que tem estado a fazer. Gostávamos, como ponto de partida, trazendo uma perspectiva prática a questão do chá e o chá enquanto uma bebida, mas também um alimento. Como é que o chá pode aquecer, preparar a disposição mental, um plano de conexão entre as pessoas, ou entre a pessoa e o seu propósito, por assim dizer. É tão interessante que comece assim a conversa, porque esta manhã eu estava a preparar o chá para o meu filho e o chá estava quente, ele disse, para não atrasar a escola eu fui por água. E enquanto eu fazia isso, eu recordei para mim próprio, eu bebi tão bem com ele que quando nós éramos crianças, ou eu era criança, a minha mãe não deixava que nós colocássemos água no chá, porque dizia que senão vamos ter dor de barriga. Sempre eu vivia uma história de porque não podíamos tomar chá frio. E então, chá quente, sempre fez parte da minha vida. E o chá quente, bem quente, disse muito não. É comum comentar-se que as pessoas de Gaza, principalmente também, é de onde são as minhas raízes, as pessoas de Gaza estão sempre a tomar chá. Então eu também sou uma dessas pessoas que tomo chá durante todo o dia. Já fui uma pessoa que tomei muito café, mas agora sempre tomei café e chá. Mas nos últimos 6 meses decidi que eu agora só tomo chá. E o chá que eu fui aprendendo ao longo do tempo, nós crescemos só a tomar algum tipo de chá. Era aquele chá em folhas que se punha na chaleira, depois tínhamos de coar. Esse era o chá da infância. Mas depois, quanto mais fui crescendo e fui exposta a outras tradições, estive durante um período a viver na Grã-Bretanha e lá também aprendi que eles gostam muito de chá. E lá aprendi que podia tomar vários tipos de chá. E então, quando me pergunta como é que o chá influencia meu dia, por exemplo, e que eu determino que tipo de chá é que eu vou tomar, dependendo de que disposição é que eu quero acordar dentro de mim.
Então, pela manhã gosto de tomar chá preto, porque tem cafeína. Opto entre o chá preto e o chá verde, mas prefiro começar o dia com o chá preto. Durante o dia tomo chá verde, porque para além de ser um bom digestivo também tem cafeína. Então, para ajudar-me a manter um bom humor e energizada, continuo o dia, tomo chá preto. E lá para o fim do dia já tomo chás que me acalmem, né? Então, posso tomar o chá vermelho, que é o chá rooibos. No chá vermelho, posso tomar camomila. Tenho as ervas de chabalacate em quintal. Posso tomar chá chabalacate, que são chás mais acalmantes, mais deliciosos e que também me dão um sentido de estar a fechar um dia, consolidar um dia. Então, é assim, é o chá. Interessante. Esta autocompreensão que foi desenvolvendo sobre si próprio, para poder, digamos que, se autocurar, para poder ter um equilíbrio emocional, e como isso é importante para podermos gerir ou evitar conflitos, ter gestão de equipe, gestão de organizações. É tudo, né? Isso é... Vou dar-lhe um exemplo muito concreto. Esta manhã, né? É engraçado porque tudo vai acontecer no meu dia e depois serve como matéria para exemplificar. Esta manhã eu reparei que o meu filho não almoçou. Ele levou a lancheira do almoço, mas ele não almoçou. E então eu abri a tigela e vi que a tigela estava intacta. E depois eu recordei-me que há 2 dias atrás, tanto foi na quarta-feira, eu assei batatas, né? Para o jantar. Assei batatas e o acompanhante de proteínas e deixei batatas que não estavam assadas na geleira, que eram para serem servidas para ele poder levar à escola. E eu não deixei instruções, tá? Portanto, as batatas assadas foram comidas no jantar e no dia seguinte havia batatas meio cozidas que deviam ser colocadas no forno para que ele pudesse levar para a escola. Mas eu não deixei nenhuma instrução. Então, esta manhã, quando eu encontrei a tigela intacta, eu primeiro tive aquela reação emocional de irritação, né? Primeiro, por que ele deixou a comida? Depois voltei a olhar para as batatas e eu vi que essas são as batatas que eu deixei meio cozidas, tá? Na quarta-feira à noite. E ontem eu não deixei nenhuma instrução. Então eu tenho uma opção, que é chamar a atenção à funcionária lá de casa. É que tu deste comida crua ao menino, o menino foi para a escola com a comida crua. Ou voltar e recordar-me se eu deixei uma instrução. Então, eu podia dizer, não, mas ela podia adivinhar, mas por que ela tinha que adivinhar? E acontece-nos muito isto na nossa caminhada como pessoas, e enquanto nós não desenvolvermos este sentido de consciência de quem nós somos e como é que nós nos movimentamos no nosso dia a dia, muitas vezes nós cometemos o erro de projetar as nossas emoções, projetar as nossas irritações, os nossos sentimentos nas pessoas com quem nós trabalhamos, que estão à nossa volta. Podem ser os nossos colegas, podem ser os nossos subordinados, os nossos colaboradores, porque não temos essa consciência de onde é que nós estamos. É claro que há determinados comportamentos que podem ter sido tanto manifestados por parte dos colaboradores com alguma negligência. Não estou a falar só desses, mas também há vezes que nós projetamos as emoções sem refletir de que forma que eu também contribuí para esta situação, né? Então eu tenho, na minha caminhada, tenho procurado fazer isso todos os dias, antes de abrir a boca para chamar a atenção, para demonstrar ou partilhar, porque também não escondo aquilo que eu sinto. Então, esta manhã estava a falar com uma das minhas colaboradoras, porque ontem eu pedi um relatório curto e até as 23 não me tinham enviado, né? E eu tinha que enviar o relatório ontem mesmo. Hoje eu disse, vou para cá, não há nada a fazer. E esta manhã expressei as emoções sem necessariamente ter que agredir, denigrir e diminuir completamente a outra pessoa. Então,
a autoconsciência é essencial, né? O self-awareness é essencial para qualquer pessoa que esteja em posição de liderança, independentemente do contexto. Pode ser no contexto familiar, no contexto de trabalho, no contexto de vida, no contexto político, etc. Nós temos que ser conscientes de nós próprios e sempre voltarmos a nós, em qualquer situação, voltar a mim própria e me perguntar se eu tive alguma contribuição nesta situação. Mesmo o relatório que atrasou ontem, eu pedi ontem de manhã, eu disse, eu preciso só de algumas tabelas para que eu possa fazer um sumário executivo do relatório, que é só isso que eu preciso que vocês façam. Mas eu disse ontem de manhã para ontem, então eu também contribuí para o atraso. Então essa consciência é importante porque também nos ajuda a perceber que as pessoas não fazem sempre de propósito coisas para nos afetarem, né? Ninguém acorda de manhã a dizer, hoje eu vou acordar para ir chatear o Antônio. Não é exatamente assim que as pessoas vivem. Então, a autoconsciência é essencial, é fundamental para qualquer medida. Em que momento é que sentiu um desconforto e fez esta ruptura para deixar de confiar ou percebeu que já tinha talvez chegado ao limite de depender da escolarização e passou então a priorizar a educação de dentro para fora, de desenvolver este caminho da autocrítica, do amor às pessoas? Eu penso que eu tive... eu estou ciente de que para muitos de nós, dependendo de onde nós crescemos e de onde nós viemos, o contexto familiar, comunitário, etc., o aprendizado é sempre nos fornecido. Nós é que não estamos prontos para agir por cima desse aprendizado. Porque eu lembro que eu passei por ritos de iniciação quando tinha 14 anos e depois nós chamamos de madrinhas, fui acompanhante de outros adolescentes no ano seguinte e nós estávamos expostos a conhecimento de alto nível das pessoas mais velhas, tanto das mães, que eram os passubucates, tanto dos pais, que eram os homens que estavam a participar dessa educação, tradicional, cultural e também um pouco moderna, ia dizer assim. Então, eu já comecei a ser exposta muito cedo a esse tipo de informação e sabedoria. Mas eu era uma adolescente, eu queria ir à festa, aquilo não me interessava. Sempre tive consciência de que a educação formal era a única forma que eu iria garantir que eu não ia dormir com fome, né? Porque vim de uma família muito grande, onde comer não era sempre fácil e ter as coisas que nós queríamos ter não era sempre fácil. Então, eu sempre estive comprometida com os meus estudos como caminho para viver e sair deste modo de sobrevivência. Ora, por onde eu passei, onde eu recebi educação formal, por bênção, vamos assim dizer, porque eu não acho que necessariamente isso é sorte. Eu tive a oportunidade de conhecer pessoas de várias culturas e várias tradições, etc. E sempre tive curiosidade de saber um pouco mais sobre a vida, que não fosse só apenas o que estamos aprendendo na escola, o que aprendi na igreja, etc. Então comecei a ler muito cedo livros de autoconhecimento, biografias, etc. Com 20 anos eu já li esse tipo de livros. Mas eu ainda não estava pronta, né? Porque eu acho que às vezes nós somos expostos a essas coisas todas, mas ainda não estamos prontos para. É como se estivéssemos a fazer reservas, né? É como se fosse um pagamento de seguros até o dia que vai acontecer o sinistro. E então comecei com 20 anos, já comecei a aprender, com 24, 25 já fazia yoga, meditação, estas práticas todas, mas ainda não era o momento. Foi quando eu completei 36 ou 37 anos que eu tive uma crise existencial muito profunda, que nós dizemos, né, na fala popular, dizemos que eu estava no fundo do poço. É lá onde eu estava. E eu percebi, quando estava lá embaixo, eu percebi que ninguém havia de conseguir me tirar para lá. E meu pai, que estava muito perto da
de transitar, né, da morte, ele disse uma coisa muito importante. Ele disse, nós já não queremos que tu faças mais nada que esteja dentro do caminho convencional, né? Casamento, essas coisas todas. Não vamos exigir mais nada de ti. O que eu quero que tu faças, isso foi uns 2 meses antes de ele morrer. O que eu quero que tu faças é que tu passes um tempo contigo a compreender como é que tu criaste essas coisas para ti, né? Acho que foi uma das conversas mais sábias que eu já tivesse tido com o meu pai, apesar de ter sido muito curto. O meu pai era um homem muito sábio. E quando ele me deu essa instrução, eu levei muito a sério. Então comecei com a terapia para ver se ao menos saía do modo de escuridão onde eu estava. Mas eu percebi que não era terapia, que eu precisava de algo mais forte, como se costuma dizer, né? Então, isso foi em 2014. Então eu decidi que eu precisava de estar presente no meu corpo. Porque o que e sei que o do António sabe disso. O que nós fazemos? Quando nós estamos nas nossas... As pessoas de uma forma geral, né? Não estou a falar em particular, mas de uma forma geral, quando nós sentimos coisas no nosso corpo, as emoções, que as emoções são processos químicos, biológicos, e temos medo do que isso significa, então nós nos anestesiamos. Então as pessoas anestesiam-se com álcool, com drogas, com música, com barulho, com festas, com estar em públicos, em grupos e etc., para não terem que estar presentes no seu corpo. E para mim, na altura, o que eu fazia? Primeiro eram as festas e eram um barulho, depois já não suportava isso porque já estava pronta para a transformação, mas parecia caos e escuridão, mas que é assim que tem que ser, né? Quando nos separam, aquilo que o Antônio estava a dizer sobre a sua caminhada, é realmente uma separação, lá que agora nós já precisamos de ti, né? Chegou um momento, mas aquilo passou um sofrimento para mim, mas eu percebi e ficou claro para mim, as mensagens vinham muito claras, que eu precisava de estar presente, e a única forma de estar presente é que eu tinha que tirar o álcool da minha vida. Então eu tirei o álcool e comecei a sentir. E existe uma força incrível divina que eu chamo de central elétrica universal, né? Que é esse lugar de onde se emite a força da vida, tudo que existe no universo. Então eu sempre acreditei nessa força, tá? Não como um ser necessariamente único, porque se criou tudo, então é todas as coisas. Então nessa altura eu lembro que me disse, ok, eu peço que me ajudes a deixar de querer fazer o teu trabalho da minha vida, e a partir de agora eu me entrego. Então foi assim que começou a minha jornada de silenciar-me, separar-me dos outros, agora eu preciso mesmo de obedecer, né? Os amigos chatearam-se, já não vem, já não sai, já não mais. E eu, pela primeira vez na minha vida, naquela altura, eu percebi que this is serious. Isto aqui não é uma brincadeira, não é um frufru, é um momento que se precisa de mim. Eu não sei o que é, mas eu vou continuar a seguir, porque parece que é isto mesmo que eu tenho que fazer para estar presente e me conhecer. Então foi uma caminhada, foi uma caminhada incrível, no sentido em que parecia que eu estava a nascer. Parecia que, né, perguntar, que é isto? E o que eu gosto? Né? Por que eu como estas coisas? Por que eu vou para aqueles sítios? Será que, por exemplo, quando eu cumprimento as pessoas, né? Eu cumprimento as pessoas porque eu quero alguma coisa delas, ou eu cumprimento todas as pessoas? Então eu tinha que me treinar. Passar por uma guarita em algum sítio e cumprimentar os guardas. Passar pela portagem e cumprimentar as pessoas para perceber quem realmente eu era. E então o processo começou a tornar-se cada vez mais leve quanto mais eu ia estudar. Tive a sabedoria de me juntar a uma escola chamada Innovations Institute for Spiritual Development, nos Estados Unidos, onde eu fiz a minha primeira formação em desenvolvimento pessoal, que na verdade eram 2 anos de
terapia profunda e eu também me formei como spiritual life coach. Então, é daí onde vem essa minha caminhada. Estou consciente que nem todas as pessoas terão a mesma oportunidade de cobrar os livros como o António ou de fazer uma formação no exterior. E então é por isso que o meu trabalho também é esse, de facilitar esse conhecimento e essas experiências para as pessoas que podem não ter recursos necessários para se exporem, né, a esse conhecimento todo. Mas daí vem, foi assim que eu cheguei onde estou, esse lugar de me acalmar e dizer, ok, silence, então, escuta, mesmo tempo. Perfeito. Yeah. E fazendo uma analogia sobre este trajeto todo que esteve aqui a explicar e a forma como aprendeu a enfrentar os problemas e a lidar com as preocupações, a aceitar a dor que você vai explicar e depois ter a sabedoria de saber o que tem que experimentar se dar e deixar estar e o que pode mudar ou transformar desde a sua alcance, para que pudesse então se curar e poder agora se ver as coisas noutra perspectiva. Noutra perspectiva significa com facilidade perceber, compreender os outros, ter a compaixão para com os outros, estabelecer com as relações sólidas de amizade, no caso, com qualquer pessoa, independente das diferenças culturais, ideológicas que todas as pessoas têm com respeito. Pergunta é, qual é o papel que a África pode ter na ressignificação da dor, do sofrimento, de eventualmente ser aquele local, centro onde estão as maiores preocupações? Qual é a mensagem que a África pode levar por este mundo? Essa é uma pergunta tão profunda que eu acho que até ia gerar um livro, né? Por que eu digo isto, António? Porque, falando muito sinceramente, eu acho que onde nós estamos agora, em África, nós estamos alienados. Já estamos alienados. E por que nós estamos alienados? Porque a África é como uma mulher. A África absorve, né? A mulher, na nossa estrutura fisiológica, nós é que recebemos. Né? Os homens dão, nós é que recebemos. Mas nesse processo de dar e receber, nós é como se a África se tivesse promiscuído, né? E uso a promiscuidade como na sua forma mais pura e literal da palavra, que é não ter escolha, né? Aceitar tudo sem escolha, sem filtro. E é isso que foi acontecendo os outros 400, 500 anos, né? Essa alienação. E que resultou a alienação? Resultou e que é como se o produto da alienação tornou-se um manto que cobriu tudo que era de mais sagrado, espiritual do nosso povo, dos nossos povos, né? Que quando nós temos a oportunidade e a humildade de escutar, não só na escuta oral, mas também na escuta na escrita, alguns dos homens e mulheres que tiveram cuidado de escrever aquilo que eram as nossas tradições, as nossas espiritualidades, nós vamos entender que nós éramos povos com dignidade, com integridade, com sistemas de relacionamento, de ordem e organização, e éramos guiados por esse tipo de princípios, né? O princípio da unidade, né? Que é, a gente fala agora muito a palavra base agora é Ubuntu, mas vem do princípio da unidade, que é um dos primeiros princípios universais, né? Que é a unicidade, que é eu só sou porque tu existes. Nós só somos pessoas porque existem outras pessoas à nossa volta. E outros princípios, o princípio todos esses princípios que tornam a convivência e o relacionamento uns com os outros é possível.
Por exemplo, existe a lei do ritmo, né? Que é tudo acontece no seu ritmo. Na África, quando nós vamos para as zonas rurais, eu vou me para Chongwen, que é até onde está o meu pai, e eu vejo a forma como as pessoas se movem. Eles não estão com pressa. Eles fazem tudo no ritmo. Agora é o momento disto, agora é o momento daquilo. Não há sobreposição de momentos. Não há uma coisa de correr atrás das coisas. Então, todos esses princípios de vida, e prefiro falar de princípios que acho que valores são mutáveis, mas princípios são os alicerces da nossa existência enquanto pessoas. Se nós pararmos e observarmos as pessoas que elas estão mais perto daquilo que é o mais puro da nossa África, vamos compreender que elas não estão desorganizadas, né? Elas não estão desorganizadas. Tudo é feito no ritmo, tudo é feito na compreensão de que, digamos, se há uma cerimônia, se o Antônio não chegou, nós não podemos começar. Se a Tina não chegou, nós não podemos começar. Temos que esperar, né? Há todo este entendimento de como é que se vive de uma forma harmônica, né, uns com os outros. Então, se nós tivéssemos a coragem e a paciência de voltar e aprender destes professores que deixaram conhecimento escrito ou às vezes falado, nós iríamos colher de lá vários princípios, e eu gosto muito da ideia de princípios, vários princípios que pudessem reorientar a nossa África. Reorientar o mundo. Né? E nós, infelizmente, nós estamos alienados. E nós também permitimos que o mundo continue a tratar-nos como, né, humanos de terceira, quarta categoria. Por isso é que aceitamos que os nossos países sejam chamados de terceiro mundo. Que é terceiro mundo? A África é conhecida como ser o berço da humanidade, mas é compreendida hoje, neste contexto socioeconômico do mundo, como um terceiro mundo. E eu nunca entendi o que isso significa. Mas nós permitimos que isso aconteça e até perpetuamos, porque nos faz bem sermos receptores das esmolas e dos conhecimentos, dos copy and paste dos outros. Não para menosprezar aquilo que foi desenvolvido e consolidado em termos de tecnologia de várias áreas nas outras partes do mundo, mas se formos ver da Ásia, eles continuam totalmente alicerçados na sua espiritualidade, né? E são guiados pela espiritualidade das suas culturas, das suas etnias, etc. Nós não temos alienados. Nós temos medo, temos vergonha, né? Temos culpa até de ser africanos, né? Na forma como nós nos vestimos, na forma como nós comemos, como falamos, como nos movemos, como nos relacionamos, temos vergonha dessas origens, tá? Eu passo questão sempre de levar os meus filhos a Chongwen, que é a terra de meu pai. Meu pai é de Chongwen, a minha mãe é de Djibouti. Eu faço questão de levar as crianças lá, comerem nas palhotas e saberem que se o vosso avô não tivesse decidido sair desta palhota, vocês talvez não tivessem existido. Então é preciso honrar esse lugar de começo, né? Tá? E conversarem com os avós e etc. E compreenderem que é daqui que nós viemos. É porque alguém que vem deste sítio tomou uma decisão, fez uma escolha. Mas nós não podemos desonrar e desrespeitar. Então eu tenho ainda a esperança de que talvez nos próximos 40 anos, 45 anos da minha existência, eu ainda tenha a oportunidade de continuar a estudar, né, sobre isto. Ele ainda está vivo, né? O professor que foi o escritor ganês chamado Aikwe Arma, que eu recomendo a qualquer pessoa que lê as suas obras. Aikwe Arma é um escritor ganês que exilou-se no Senegal. E ele escreveu várias obras literárias, mas
e bebidas do conhecimento da forma e das vivências africanas. E ele tem eu participei de uma aula magna dele, alguns cursos antes em Joanesburgo, e ele dizia que, olha, o que nós temos que fazer é usar a tecnologia ocidental para documentar e ensinar os nossos conhecimentos. Não é ali deitar fora os nossos conhecimentos e ensinar tudo que vem do Ocidente. Né? É usar a tecnologia. Quando ele falava, tecnologia está falando da escrita, o uso dos computadores, né? Das impressoras, isso é a tecnologia. Mas o conhecimento tem que ser o nosso conhecimento. Então, como pessoas, de uma forma geral, nós estamos a agir nessa onda da alienação. Tenho muito respeito pelos artistas, principalmente os músicos que continuam, talvez movidos por alguma força, a continuar a preservar a cultura. Os artistas é que estão a preservar, eles é que são a biblioteca que ainda resta das nossas culturas, das nossas práticas e dos nossos princípios de vida, etc. Quanto ao resto de nós, tem ainda muito trabalho a fazer. Como é que a Tina no Cabelo está preparado o seu legado intergeracional? De bocado vem dizer que os nossos sonhos foram sonhos de nossos antepassados, podem ser os embriões dos sonhos dos nossos experiências. Como é que está a preparar a perpetuação do legado que está a deixar para poder assegurar a sua imortalidade? A bocado falou de mais 45 anos, que é frente de longevidade. Sim. Como ele está a preparar isso em termos de sucessão, para que esta sabedoria que está a viver a para trabalhar em gueto e outras coisas? É uma tarefa gigantesca essa, e de muita responsabilidade. Eu vi uma entrevista da Oprah Winfrey, há uns anos atrás, onde ela falava sobre uma conversa que ela teve com Nelson Mandela. E ela diz que o Nelson Mandela estava a falar, eles os dois estavam a falar sobre a educação. E como a educação é importante, como a educação iria transformar rápida e etc. E então ela diz assim ao Nelson Mandela que o sonho dela era talvez criar uma escola onde raparigas pudessem ter oportunidade de estudar e etc. E diz que o Nelson Mandela levou ela tão a sério, naquela conversa que eu também ligou para o ministro da Educação, na altura ele ainda era presidente dos Estados Unidos, na África do Sul. E então ligou para o ministro da Educação e dali para ali, ela ainda estava a falar daquilo no sentido filosófico, e dali para ali tomou-se a decisão que a Oprah Winfrey iria construir uma escola para raparigas na África do Sul. A escola já existe, né? Já existe há pelo menos acho que uns 15 ou 20 anos ou mais. E então ela diz que estava a contar isto a Maya Angelou, mas a Maya Angelou também é uma grande escritora americana, e ela dizia assim, finalmente vou construir uma escola que vai ser o meu legado. E a Maya Angelou disse a ela assim, esse não vai ser o teu legado. O teu legado são todas as pessoas que tu vais tocar neste mundo. Todas as pessoas cujas suas vidas vão se transformar porque tu pudeste dar um pouco de ti, nem que seja só a tua atenção. Então, quando eu digo que essa é uma tarefa gigantesca, é porque eu acho que o nosso legado não se imortaliza apenas nos nossos descendentes, mas também em todas as pessoas que que se permitem cruzar os nossos caminhos. E o que é que significa? Significa que a todos a quem eu sirvo, eu procuro servir com uma vida pelos meus princípios de vida e, acima de tudo, busco caminhar com integridade, né? No sentido de ser fiel àquilo que eu penso, quais são as minhas opiniões, os meus posicionamentos, as minhas crenças com relação a determinados assuntos. Então eu procuro caminhar na integridade para que, quando Antônio encontrar alguém que me conhece e falarem os dois sobre a Tina, estarem a falar da mesma pessoa, né? Porque acontece muitas vezes que as pessoas são diferentes em determinados contextos, né? Então eu penso que, quando eu penso no meu legado, quero que li isto numa citação, mas que se adequa muito bem naquilo que eu quero dizer, que é
que os meus filhos, quando se recordarem de mim, se recordem dos princípios que moveram a minha vida, né? Da mesma forma que eu, quando recordo o meu pai, que já não está em vida, eu me recordo dos princípios que moveram a vida dele. Então, quando nós somos consistentes na forma como nós vivemos as nossas vidas, isso é que vai ser o nosso legado, né? Isso é que vai ser a referência. Isso é que vai ser aquele momento em que uma situação desta, como é que meu pai ia se portar? O que é que o meu pai iria fazer? Muitas vezes, quando nós estamos até em momentos de competição entre irmãos, todos nós queremos, eu é que sou mais como o papá, eu é que sou mais como o papá. Por quê? Porque havia aspectos da sua personalidade que eram admiráveis. Então, isso é que é o legado. Penso que tudo o resto, o material, as heranças materiais, vamos assim dizer, essas vêm, né, onde vir, o tamanho, nas quantidades e na qualidade que vierem, mas eu penso que quem nós somos tem muito mais peso e é mais perpétuo do que necessariamente o que nós temos. Nós, quando olhamos para aquelas pessoas que são consideradas na nossa sociedade heróis, constantemente estamos a mencionar Samora Machel, era por quem ele era. Se os valores, os princípios que ele transmitia estavam certos ou errados, isso está aberto ao debate, mas que ele era íntegro aos seus princípios, ele era íntegro aos seus princípios. Se ele dissesse que esta pessoa merece uma punição, era isso que ia acontecer. Então, quando nós lidamos com pessoas que são consistentes e os seus princípios, é até muito mais fácil nós sabemos como lidar com elas. Então, penso que isso se torna mais perpétuo do que só o legado material. É muito interessante. Como é que a Tina define liderança na sua perspectiva muito própria, resumindo o que esteve a explicar já até agora? Vou trazer alguns exemplos esporádicos. Gostava que não se prendesse a isto. Quer dizer, ouve-se, por exemplo, que liderança é influenciar, ou que liderança é guiar para si. Como que define liderança? Eu gosto mais de influenciar. Gosto mais de influenciar e a liderança tem que ser um processo muito consciente. Como falávamos logo do Chris City. Vou lhe dizer porquê. Eu, quando conheci a minha empresa, eu tinha sido supervisora nos locais onde eu trabalhei, fui supervisora de pessoas, mas a diferença entre ser líder, ser supervisor, ser gestor é que quando nós estamos a trabalhar para outros, nós somos guiados para aquilo que são os procedimentos internos e regulamentos dessa instituição. Então há coisas que não podemos ultrapassar e sempre nos guiamos só por aquilo que nos é dado como balizas, né, de relacionamento com os nossos colaboradores. Quando eu finalmente obedeci este chamado, né, e queria ser Herbalife, uma das coisas que eu falava com a minha coach, porque acho que os bons coaches têm que ter coaches, uma das coisas que eu falava com a minha coach, que só que eu admiro muito, né, a coach, Quarta Madeira, e eu dizia a ela, como é que vai ser, que eu não estou habituada a ser chefe, não sei quantos, e ela dizia assim, ok, tem tudo a ver com quem tu queres ser. Não tem a ver com o que tu vais fazer, tem tudo a ver com quem tu queres ser. Que é algo que eu também aprendi na escola, na minha formação como coach, mas que muitas vezes quando já chega o momento de aplicar, nós nos esquecemos que temos essas ferramentas. Quando eu já estava na vida real, e a equipa a crescer, de ter sofrimentos. Porque eu tipicamente sou uma pessoa muito dada, né? E digo isso sem necessariamente encher-me, né? Ou diminuir-me. Mas sou uma pessoa muito dada no sentido que eu sempre penso, o que nós podemos fazer para resolver a situação desta pessoa? E isso já me colocou em muitos sarilhos, né? Porque às vezes ultrapasso aquilo que são limites, em termos de até onde é que eu vou andar por facilitar a vida da outra pessoa. E então, no início da minha caminhada como fundadora da empresa, eu comecei a perceber que, isto aqui não é acerca de ser diretora geral da empresa. Isto aqui é acerca de ser líder, né? Se eu quero que a minha equipa
me apoie a materializar a visão que me foi entregue e me foi confiada, se eu quero que a minha equipe me apoie a materializar a missão que eu determinei, que é a missão desta empresa, eu tenho que influenciar a eles. Eu tenho que influenciar a eles. E eu tentei várias metodologias, né? Das escritas, das metodologias escritas até aquilo que a gente vê no YouTube e etc. Eu percebi que não, isto aqui não é, tu não vai andar. A minha equipa tem que comungar da mesma visão que eu, né? Por mais que a visão não tenha sido entregue, porque nós que criamos os nossos empreendimentos através de um sentido de chamado, né? Não foi só de, eu tenho uma ideia brilhante, não, mas sentimos que somos a ser chamados para fazer isto. Temos que, muitas vezes, nós é que escrevemos a visão. Qual é a visão que eu tenho? Qual é essa coisa grandiosa que eu quero que aconteça na sociedade, porque eu estou aqui e eu tenho que fazê-los comungar comigo dessa visão. Se eles não comungam, se eles não sentem comigo os mesmos arrepios acerca desta visão, eu estou sozinha. Eu posso ser uma boa chefe, uma boa gestora, mas eu estou sozinha. E então, o que eu fiz foi primeiro voltar para mim, como eu dizia no princípio, voltar para mim e compreender as minhas emoções. Eu sentia muita frustração, porque o trabalho não estava a andar. Eu sentia muita irritação. E sempre quem é que me comidira, até que ponto é que eu posso explodir, como é que eu posso falar com as pessoas sem destruir a sua dignidade. E foi quando eu comecei a compreender que eu tinha que usar uma outra forma de fazer com que a minha equipa compreendesse qual era a visão da empresa. Então o que eu fiz? Eu voltei ao meu princípio, que é a como é que tudo começou para mim. A empresa surgiu de um chamado que esteve ligado à minha caminhada, né? Eu fui ao fundo do poço para poder perceber que é possível eu transformar a minha vida. Então eu vou desafiar a minha equipa a fazer essa reflexão de onde é que vocês vêm. De onde é que vocês vêm? Então, nós fizemos este ano um retiro belíssimo da equipa, onde todos se permitiram dizer. E a minha pergunta era, para todos não era uma pergunta, era uma declaração, uma afirmação. Se tu realmente me conhecesses, haverias de saber que eu, todos foram partilhando. Aquilo gerou de uma forma tão natural, uma empatia tal, porque finalmente eu já estou a entender, agora eu entendo por que o Antônio se move como se move, né? E a partir daí nós começamos a reconstruir juntos a visão. Agora nós já nos conhecemos, né? Então imagine, nós temos esta oportunidade. Temos oportunidade, temos trabalho, temos emprego, temos salário. Agora pensem naqueles jovens, naquelas mulheres, naquelas pessoas com quem nós temos de trabalhar. Se nós pudéssemos puxar eles conosco, já aconteceu a influência. Aconteceu a influência. E eu devolvo sempre os louros para a minha equipe. Sempre. Vocês veem, a visão pode ter vindo através de mim, mas quem está a fazer a visão se materializar são vocês. Então, well done team, né? Isso é muito importante. Não é acerca de nós como líderes, não é acerca de nós, é acerca da visão que nos foi confiada, né? E a missão que nos foi confiada. Não é acerca de eu. Então, tem sido essa a minha caminhada de compreensão sobre o que é liderança. Não vou falar de conceitos teóricos, definir em 3 pontos principais, não. Eu penso que a liderança ela realmente é acerca de influenciar, né? A parte de dirigir e de guiar acontece o dia, né? Principalmente quando percebemos que se a equipa vem e diz, estamos com este problema e não sabemos como fazer, aí sim podemos aplicar o guiar, mas eu acho que liderança é acerca de influenciar as pessoas. Então, isso. Yeah. Para terminar, gostávamos de aprender da Tina, se nós quiséssemos e queremos ser como a Tina, como devemos preparar diariamente, em termos mentais,
físicos, espirituais, emocionais. Não sei se nós podemos ser necessariamente uns como os outros, mas eu acredito muito na inspiração. Acredito que o Antônio dizia no início, quando nós estamos a conversar, antes de começarmos a entrevista, que leu vários autores, e eu chamo esses autores de meus mentores, por mais que eles não me conheçam, eles são meus mentores. E eu, quando me envolvo nessas leituras, nesse aprendizado, eu quero também compreender como é que essas pessoas vivem as suas vidas. Então, se eu pudesse inspirar a outras pessoas, eu diria que é muito importante nós identificarmos os desconfortos nas nossas vidas, né? Porque há pessoas que já talvez veem o mundo a saber o que elas vieram aqui fazer, mas isso não é necessariamente como para a maior parte de nós, para descobrirmos porque que nós estamos aqui, né? Que é o dito propósito. Para nós sabermos que nós estamos aqui, nós passamos pelo desconforto. Então é importante que cada um de nós, isto é uma coisa de todos os dias, não é uma coisa já acabada, né? Identifiquemos os nossos desconfortos, porque é a partir dos desconfortos onde nós vamos encontrar clareza sobre o que eu tenho de estar a fazer com a minha vida. E então isso é um processo que eu fiz de uma forma grandiosa, que me levou a criar as coisas que eu criei, mas que eu faço também todos os dias, né? Encontrar os desconfortos e trabalhar a partir daí. Esse processo de trabalhar sobre desconfortos e de conduzir uma vida mais alinhada com aquilo que me foi confiado, que me foi entregue, né? No momento da minha concepção lá nos cosmos, nós não conseguimos fazer sozinhos. Não conseguimos fazer sozinhos. Por isso que o papel dos orientadores é esse, né? De apoiar as pessoas a descobrirem-se, a redescobrirem-se. Então a primeira coisa que eu diria é essa: encontre desconfortos, procure ajuda. Eu faço isso sempre que preciso. Nunca para mim eu já sou a maior coach, não. Sempre que eu percebo que isto aqui está muito complexo, antes de eu inventar uma coisa, vou procurar ajuda, procure ajuda. E ajuda pode vir de vários lugares. Para além da leitura, eu sempre recomendo que procurem coaches, orientadores, que podem ser líderes espirituais, que podem ser os mentores, que podem ser coaches, que são pessoas que vão fazer perguntas que vão ajudar-te a desbloquear o que não está claro, né? As ditas confusões mentais. Então isso é uma coisa que eu faço constantemente, todos os dias. Eu tenho um compromisso de escutar um podcast por semana comigo. Tenho um livro agora de 900 páginas que tenho um desafio de terminar até o final do ano, porque quero aprender, eu estou sempre a aprender. Uma coisa que muitas pessoas deixam de cultivar, que nós temos na infância, é a curiosidade. Eu sou muito curiosa, ao nível tão exagerado que há pessoas que na minha vida dizem: estás cansada de aprender? Não, você ainda mais, há tanto por aprender. Então eu estou sempre não diria que a estudar, mas sempre a procurar conhecer outras coisas, né? Então a curiosidade tem que ser uma prática que nos acompanha sempre. E para aquelas pessoas que acreditam que nós não estamos sozinhos neste universo e que existe uma divindade que, de forma omnipotente, omnisciente, constantemente está presente em nós e à nossa volta, eu acho que para estas pessoas, independente da religião ou prática espiritual, é importante ter uma prática espiritual. E a prática espiritual pode ser várias coisas. Eu começo sempre o meu dia com meditação, preço, basta abrir os olhos. Às vezes posso não ter tempo, a minha única oração é que muito obrigado. Acordei. Acordei. Uau, muito obrigada. Às vezes é só isso que eu digo e sair da calma, se tem que correr para pegar as coisas das crianças, mas quando tem tempo, que é muitas vezes durante a semana, porque tenho o privilégio de poder trabalhar remotamente quando eu quero. Então isso também me dá o tempo de acordar devagar, fazer uma oração,
fazer uma meditação, sentar. Agora tenho um novo brinquedo em casa que é um daquelas treadmills. Então, posso fazer uma meditação guiada em movimento. Enquanto caminho, posso estar a escutar uma meditação guiada. Mas é sempre importante. Por que isso é importante ter uma prática espiritual? Eu acredito que para aquelas pessoas que têm fé ou que creem, né? Que creem num Deus, do seu entendimento, eu acredito que esse momento da prática espiritual é como se nós estivéssemos a ligar a ficha, né? A central elétrica universal. Então ligas a ficha e já estás, né, ligada à vida. Então a prática espiritual para mim é essencial, né? Para todos os dias. Que mais? E estar com pessoas que nos querem bem. Eu tenho, meu Deus, tenho uma bênção tão grande de ter muito poucos amigos, que são pessoas que ficam muito felizes quando eu com as minhas vitórias, né? Às vezes mais felizes do que eu e de forma muito sincera. Então isso é um privilégio. Nem todos nós temos amigos assim. Então eu tenho um grupo de amigas, né, que eu chamo as minhas irmãs de vida, que ficam muito contentes comigo, né? E quando eu estou nas minhas tristezas também caminham comigo. Então ter pessoas assim nas nossas vidas é muito importante. Que podemos comungar dos mesmos princípios e principalmente dos mesmos valores. E Celine, queremos agradecer este maravilhoso chá, que os deuses dos teus pais, o Deus dos céus, continuam a manter essa lanterna acesa da curiosidade para buscar mais de si, de forma a poder transmitir com eloquência, com verdade, sinceridade, a voz ativa que tem enquanto uma ativista, associar uma ativista dos direitos humanos que tem feito muito bem para a humanidade. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Foi um grande prazer. Obrigado. Esta edição encontra postado nos nossos arquivos digitais, nossas páginas de Facebook, de Instagram e de YouTube. Antônio Sendi LDA, no nosso aplicativo para plataformas Android, Eloapp, nosso webpage www.academiacervo.com. Espero que gostem, um abraço de luz e até breve.